Boa noite, querida igreja. Que a graça e a paz seja com todos. Para mim é motivo de grande alegria poder estar com os irmãos novamente. Fico muito feliz. É sempre um privilégio poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a vida do nosso querido irmão reverendo Tiago, todo o presbitério, toda a igreja, todos os obreiros. O Jadson é um amigo muito tempo, né? Valdemir, irmã Raquel, todos os irmãos, nossa irmã Hilda, toda a família. Deus é o meu socorro bem presente na hora da angústia, mas às vezes ele usa o Jadson para socorrer na hora da angústia. Então é assim que Deus faz com a gente, né? Então é um prazer, uma alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Muito obrigado, Deus continua abençoando a querida igreja. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 9. Eu queria do 1 até o 15, mas não vai dar tempo, eu tenho certeza disso. Então nós vamos compartilhar aqui 3 versículos. Eu acredito que será o suficiente para o entendimento daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, versículo 8 e o versículo 9. Depois eu vou voltar a esse texto com os irmãos e alguns outros versículos deste mesmo capítulo também, para o nosso melhor entendimento. Versículo 7, 8 e 9, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos abatidos, porém não destruídos. Amém? Somente até aqui. Vamos novamente voltar a esse texto aqui logo mais. E tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco. Querida igreja, o quanto entender o Evangelho é precioso para nós, né? É muito precioso. Eu sempre costumo dizer que a salvação ela não é emotiva. A salvação ela vem pelo entendimento da palavra de Deus. Eu não sou salvo quando eu apenas sinto. Eu sou salvo quando eu entendo o Evangelho de Cristo. E claro, em consequência do meu entendimento, eu vou sentir também. O Espírito de Deus, ele testifica com o meu espírito que eu sou um filho de Deus. A partir do momento que eu me torno filho de Deus, eu creio. A partir do momento que eu crio, que eu acredito em Cristo, no seu sacrifício na cruz, eu me torno um filho de Deus, né? João capítulo 1, versículo 11 em diante, diz que aqueles que creem, né, ele veio porque era seu, os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Então eu acredito, pelo apanhado bíblico, que a salvação ela é verdadeira dentro dos nossos corações quando nós compreendemos o Evangelho. Jesus ele disse para nós irmos por todo o mundo, e a gente enfatiza o ide, mas esquece que não é só ir. Tem muita gente indo e indo errado. É o ir e também pregar, mas pregar o quê? O Evangelho a toda criatura. E entender o Evangelho de Cristo é preciosíssimo para nós. Quando nós entendemos a cruz, quando nós entendemos o Calvário, quando nós entendemos o sacrifício, a justificação pela fé, a salvação, a regeneração, a santificação, o conceito de igreja, a ideia de estarmos em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, não há salvação sem o entendimento do Evangelho. O Espírito Santo abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que nós possamos receber a palavra, e ao entender aquilo que Cristo fez por nós, é aí que chegou a salvação na vida de cada pessoa. E nós, mesmo frágeis, né, como nós já ouvimos aqui e oramos com a nossa irmã, mesmo frágeis, mesmo diante da vida que temos, mesmo com todas as dificuldades, mesmo pecando, aquele pecado nada agravante, né, mas aqueles que nós cometemos diariamente por pensamentos, né, e já nos arrependemos e buscamos uma vida de arrependimento e santificação, mesmo assim nós
após entendermos esse evangelho, nós temos esse evangelho dentro de nós e por isso podemos compartilhar e partilhar desse evangelho com outras pessoas. Nós temos esse evangelho poderoso dentro de nós, este meio pelo qual Deus escolheu para salvar a humanidade, porque aprove a Deus salvar os que creem através da loucura da pregação. Nós temos dentro de nós isso. Ele usa-nos para que pessoas também sejam salvas, sendo convencidas pelo Espírito Santo de Deus, através da pregação do Evangelho. E é justamente sobre esse Evangelho que o apóstolo Paulo aqui está falando e tratando neste capítulo. Ele inicia, na verdade, o capítulo falando acerca desse Evangelho. Nós lemos os 7, 8 e 9, mas rapidamente aqui, versículo do 1 ao 6, para nós termos uma ideia. O versículo 1, ele fala acerca da glória desse evangelho. Olha que coisa maravilhosa. É um mistério de misericórdia que nos foi dado e não desanimamos. É uma glória, o evangelho é glorioso, o evangelho de Cristo. Versículo de número 2, o 1, melhor dizendo, ele fala da misericórdia que esse evangelho nos foi dado. É no versículo 2 que ele fala da glória do evangelho, né? Rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim pela manifestação da verdade nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. O evangelho, ele é glorioso, ele nos foi dado por misericórdia e isso traz ânimo à igreja de Cristo. O versículo 3 diz que ele nos foi dado para que possamos viver na luz. O evangelho nos tira das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14 e 15, Paulo também tratando com a igreja de Colosso sobre isso, ele diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, e esse é um reino de luz, é um reino que tira a venda terrível dos nossos olhos, e nós conseguimos enxergar a luz desse evangelho glorioso. O versículo 4, ele trata sobre o evangelho que está encoberto para os que não creem, pois estão cegos por Satanás. A cegueira, ela tira o entendimento das pessoas. Se não for uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus, para trazer luz, essa pessoa nunca vai chegar ao entendimento do Evangelho. Então, a importância de nós conduzirmos esse Evangelho, uma vez que recebemos esse tesouro, essa preciosidade, transmitirmos também esse Evangelho, para que outras pessoas sejam salvas através da ação poderosa e gloriosa do Espírito Santo. O versículo 5, ele diz que é para salvação e para condenação também. O evangelho é sobre Cristo e não sobre nós. Versículo 5, ele diz que porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Então, o Evangelho, Cristo, ele é o centro de toda a Bíblia, de toda a igreja, de todo louvor, de toda pregação, de toda adoração. Ele é o centro de tudo em nós, né? Nós já louvamos aqui, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A Bíblia tem um tema único e é Jesus Cristo, o nosso Senhor, como tema principal. Nada desse negócio de Jesus como chave hermenêutica, nada disso, mas ele é o tema central de toda a Bíblia e principal para a nossa salvação. Então o evangelho, ele é sobre Cristo. Não existe evangelho sem Cristo, e Cristo crucificado, e a mesma importância da sua morte tem importância também a ressurreição, porque se ele morre para a nossa salvação, ele ressuscita para a nossa justificação, e por isso nós conseguimos, através do Espírito Santo de Cristo, ser salvos por meio de Jesus. O versículo 6, o último versículo antes dos nossos versos principais, ele trata que o evangelho é luz nas trevas, né? A luz, ele mesmo resplandeceu, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então olha que glória é esse evangelho, olha que privilégio é esse evangelho. Algumas perguntas a gente nunca vai conseguir responder, né? Por que nós?
Por que nós entendemos? Por que o senhor e a senhora está aqui? Por que você? Por que você teve esse entendimento? E quando você vai pregar, quando você vai falar de Jesus para alguém, a gente fica, eu não sei se você partilha do mesmo sentimento, mas eu fico às vezes nervoso, não com a pessoa, mas eu falo, meu Deus, como que ela não conseguiu entender? Isso é tão simples aos nossos olhos, aos nossos corações. A gente chora com o Evangelho, porque ele nos tocou, porque ele nos mudou, ele nos transformou. Como que essa pessoa não conseguiu esse entendimento ainda? Senhor, salva, Senhor, muda, porque esse Evangelho é glorioso e eu sou um privilegiado. Você é um privilegiado, nós somos privilegiados de ter esse entendimento glorioso, dessa preciosidade que é o Evangelho dentro dos nossos corações. Então ele vai começar o versículo de número 7, falando desse tesouros em vasos de barro. Versículo de número 7 ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O tesouro aí do texto, ele se refere àquilo que é valioso e muito caro. É uma preciosidade, uma coisa rara, é muito caro, custa um preço muito alto. Enquanto que os vasos de barro do texto, ele se refere, fala da cerâmica, né? Aquilo que é feito o barro, né? O barro é feito, a cerâmica é feita do barro, tem todo um processo ali. Então a ideia que o apóstolo traz para nós, para a igreja, é de que o tesouro valioso, ele é contido em recipientes frágeis e sem valor nenhum. Essa é a ideia. Você tem algo muito precioso, algo que custa muito caro, contido, guardado num recipiente que não tem valor nenhum nele mesmo, nele próprio. Então olha que uma aparente contradição, porque nós nunca faríamos isso, né? Imagina você ter um diamante dentro da sua casa. Você não vai guardar ela dentro de um pote, dentro do armário. Você não vai guardar esse diamante caríssimo, valioso, dentro do armário ou em qualquer lugar. Você vai escolher um lugar muito seguro para guardar esse tesouro. Mas é assim que Deus faz conosco. Nós somos esses barros, esses vasos feitos de barros frágeis, que não têm valor nenhum em si mesmo, mas mesmo assim nós guardamos e possuímos esse Evangelho dentro de nós. Esse tesouro consiste na mensagem do Evangelho que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós temos de mais precioso. O apóstolo Paulo está utilizando exemplo da sua época, de vasilhas mesmo, de barro, para ilustrar o corpo e a mente dos seres humanos. É o que nós temos guardado dentro de nós. A gente precisa entender que a expressão aqui do texto, do versículo 7, ele começa: temos, porém, este tesouro. A expressão temos aí, ela não se refere somente a Paulo, mas a todos os que receberam e que possuem as boas novas de salvação. Então não é só Paulo que tem, eu tenho. Você também possui. A igreja de Cristo possui essa boa nova de salvação, porque nós recebemos de Jesus Cristo colocada em nossos corações e mentes pela pessoa do Espírito Santo. Por isso que o mais importante na igreja não é o obreiro em si mesmo, mas a obra que é feita na igreja é mais importante do que a pessoa que a faz. Porque a gente sabe que em certos aspectos, ninguém é insubstituível em certos aspectos. Mas quando se trata da obra de Deus, Deus levanta quem Ele quer para fazer a sua obra e Ele usa quem Ele quiser, né? Então a glória não está no pregador, a glória não está naquele que fala, a glória está na pregação da palavra de Deus, está no Evangelho de Cristo, está naquilo que é transmitido, que é muito mais importante do que aquele que fala que é um vaso de barro frágil e sem valor nenhum em si mesmo, né? Não tem valor nenhum. O que é valioso não é o vaso, mas é o que está contido dentro deste vaso, desse recipiente. O vaso é frágil, mas o Evangelho é poderoso. O vaso não tem valor nenhum em si mesmo, mas o que está dentro do vaso tem muito valor, é valor eterno, é valor de vida eterna. E nós somos esse vaso. Nós somos esse vaso. Tem uns que acham que são vasos muito bonitos, né?
outros se acham vasos grandes, se acham vasos importantes, mas na verdade eu acho que a gente não passa de umas Tupperwares, né, que ele guarda o Evangelho. Eu acho que Tupperware ainda é muito valioso, porque se você pegar uma Tupperware com a sua mãe, com a sua avó e não devolver, meu amigo, você vai arrumar uma briga terrível. Eu acho que na verdade nós somos aquele pote de manteiga ou de sorvete que é reutilizado para guardar coisas, né? Que não tem valor nenhum, que a gente costuma, né, reaproveitar. É isso que nós somos. Nós não somos nada, mas o que tem dentro de nós é muito valioso. Então, o que nos torna, ou que nos dá uma certa importância na igreja, não somos nós em nós mesmos, mas aquilo que nós possuímos, que é a pessoa do Espírito Santo e esse poderoso Evangelho que está dentro de nós. Então, nós temos este tesouro em vasos de barro. Nós guardamos esse precioso tesouro em vasos de barro. A gente precisa entender que, segundo lugar, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Versículo 7 ainda, ele diz: para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Irmãos, o dia que a gente precisa entender que na Bíblia, Deus, ele tolerou, tá? Tolerar não significa apoiar ou aceitar. Ele tolerou diversos tipos de pecado. Devido a algum tempo, devido àquela pessoa, porque ele conhece a pessoa e o coração dessa pessoa e o arrependimento dessa pessoa. Mas a gente olha na Bíblia e um pecado que parecia que Deus não tolerava por muito tempo era a jactância, era o orgulho, era o pecado daquele que se achava alguma coisa. O Herodes, por não dar a glória a Deus que era devida, ele foi morto, comido por bichos. Quando o rei Nabucodonosor se achou um grande e poderoso dono do mundo, ele ficou com problemas mentais e foi viver no mato, seus pelos cresceram do corpo, unhas cresceram e ele estava completamente perdido. Davi cometeu pecados mais terríveis, mas quando ele pecou contra Deus do recenseamento do povo, se orgulhando do tamanho do seu reino, ele viu o anjo com a espada desembainhada e teve que levantar um altar às pressas e pedir perdão. Deus não tolerava, porque acho que pecado são todos iguais diante de Deus. Alguns têm consequências mais desastrosas e outros menos, mas diante de Deus todos são iguais. Mas se a gente pudesse enumerar pecados piores do que os outros, acho que o orgulho, ele é o pior de todos eles. Uma pessoa orgulhosa, que acha que sabe tudo, que acha que é melhor do que o outro, por alguma coisa que possui, por alguma coisa que tem ou por alguma coisa que é. Nós precisamos entender que se não fosse Deus, nós não seríamos nada. Nós lemos aqui na leitura, né, do Salmo 3, o salmista diz: Senhor, eu me deitei e dormi, mas eu só acordei porque o Senhor me sustentou. Só porque o Senhor me sustentou. Porque nós não temos força nem para isso mesmo. Deus é o nosso despertador todos os dias. Ele nos acorda e nos dá a oportunidade de vivermos mais um dia. E o presente de Deus para nós é o presente de viver cada dia um após o outro, e que nós possamos viver cada dia um após o outro para a glória de Deus, sendo dependentes de Deus, com a graça de Deus, com o amor de Deus, sabendo que nós temos algo muito precioso dentro de nós, que é o poderoso Evangelho. Então o poder de Deus, ele é revelado em seres humanos que aos olhos do mundo não tem valor nenhum. Quantas pessoas às vezes não são desprezadas, não são perseguidas, não são caluniadas por serem cristãs, mas eles não sabem da importância que essa pessoa carrega dentro dela, que é esse poderoso Evangelho. Como eu estou repetindo aqui de forma didática, nós não temos valor nenhum em nós mesmos, né? Porque o ser humano em si é um pobre e miserável pecador. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Estaríamos condenados eternamente. Mas o que nós carregamos agora, após receber Cristo como nosso Salvador, e isso é precioso, é o poderoso Evangelho de Jesus Cristo que nós carregamos dentro de nós. Por isso que, se existisse alguma pessoa melhor do que a outra, como não existe, mas em condição sim, nós temos uma condição melhor do que os ímpios, porque carregamos algo que ele ainda não carrega, e ele precisa receber de nós esse algo também, para viver a vida gloriosa do Evangelho que nós vivemos. Toda a glória, ela vem de Deus, e ela deve retornar para Deus. Não há mérito nosso em salvação do pecador, não há mérito nosso naquilo que possuímos.
Tudo vem de Deus, vai para Deus e deve ser dado toda a glória única e exclusivamente ao nosso Deus. É mortal, irmãos. É mortal quando no culto ou em qualquer outro ambiente nós colocamos a excelência do poder como nossa e não de Deus. A queda, o orgulho, ele derruba pessoas, ele destitui cargos, ele acaba com o ser humano e isso é problemático. Nós, como cristãos, precisamos saber que nós carregamos um poderoso evangelho, mas não em nós mesmos temos algum valor intrínseco. A glória, ela não está em nós no vaso, mas está no tesouro. Nós somos vasos de barro, para que nós possamos justamente depender do poder de Deus e não das nossas forças. Por isso que nós somos frágeis, porque se o evangelho fosse colocado em pessoas importantes somente, em cofres muito seguros, não em vasos, a glória seria do cofre que o guarda. Ele estaria ali possuindo algo de valor. Se a gente colocasse o evangelho num banco da Suíça ou em lugares importantes somente, seria inacessível para qualquer pessoa. Mas o evangelho, ele é em vaso de barro, para a gente saber viver, para que nós possamos entender que a excelência vem do poder de Deus, é a glória de Deus e não nossa, é a glória exclusiva de Deus. Por isso que Deus fala, olha, é em vasos de barro, é em lugares frágeis, é em pessoas que são simples. O vaso, ele vai depender, ele não vai usar a sua própria força, ele vai depender de Deus todos os dias. É o que Deus quer que nós vivamos, é na sua dependência, diariamente, cotidianamente, porque nós possamos viver a glória de Cristo em todos os lugares da nossa vida. Então, Ele não vai dividir a sua glória conosco, por isso que nós temos esse tesouro, por isso que nós precisamos nos colocar no lugar de vaso que nós somos, frágeis, que se caiu, quebra, e é ruim remendar um vaso de barro, ele não vai ter mais a sua utilidade. Esse vaso de barro, ele só pode ser quebrado se for na mão do próprio Deus, né, como Jeremias 18, por exemplo, aí sim tem conserto, mas se for quebrado fora de Deus, não tem conserto, não tem solução. Somente Deus, ele pode dar solução à nossa vida, para que a glória seja sempre dele e não nossa. Aí ele parece que o apóstolo muda de assunto, mas a gente vai entender que a ideia é a mesma. Versículo de número 8, ele diz, né, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Olha que coisa gloriosa. Porque nós temos este tesouro em vasos de barro, que reflete a glória de Deus e não a nossa própria glória, é que nós conseguimos permanecer inabaláveis. Você acha, ou será que nós possamos achar, ou podemos achar, que a constância, a perseverança nossa no Evangelho é porque nós somos muito fortes, é porque nós conhecemos tudo, é porque nós não dependemos de nada? Nós só somos perseverantes no Evangelho porque nós temos um tesouro dentro de nós que nos ajuda, que nos dá a luz para permanecermos nesse caminho. Porque se não fosse o Evangelho de Cristo, o que seria de nós? Se não fosse isso, nós não alcançaríamos essa perseverança. A gente só persevera porque nós temos essa preciosidade dentro de nós. E isso nos torna inabaláveis. Por isso que o cristão, ele pode passar qualquer situação da sua vida, ele vai permanecer fiel a Deus, porque ele sabe o que ele tem de precioso dentro dele. Ele não vai esmorecer, ele não vai. Por isso que ele diz, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. A gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por grandes tribulações, em tudo, e o texto aí, ele é bem claro em dizer, em tudo nós somos atribulados, ou seja, nós somos afligidos de muitos modos, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, socialmente, de várias maneiras nós passamos por perseguição. A perseguição no Brasil ainda não é física, mas ela é intelectual.
Você vê pelas nossas universidades, pelas nossas faculdades, a maioria dos nossos jovens, e eu digo isso de várias igrejas, 7 a cada 10 jovens que entram na universidade, ele desvia, ele afasta, porque ele não entendeu o tesouro que ele tem dentro dele, ele não foi preparado para combater a razão ou dar razão da sua fé, como disse o apóstolo Pedro. A gente precisa, como cristão, entender o tesouro que tem dentro de nós e explicar por que cremos no que cremos e por que não cremos no que não cremos. E assim a nossa fé se torna inabalável. O que nos dá uma firmeza na vida cristã não são outras coisas que não seja o Evangelho, é o Evangelho, é esse entendimento que nos torna inabalável diante de Deus. O sentido básico de atribulado aí do texto, de afligido, é que a pessoa está numa situação na qual ela sofre pressões do mundo à volta dela. Ela sofre pressões do mundo em sua volta, em várias esferas, em várias situações. Então você é atribulado, você passa por dificuldades, você passa por tribulações, você passa por aflições, mas por você ter esse evangelho dentro de você, você não é afligido, você fica inabalável. A Bíblia, o salmista, ele diz, no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 27, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, no Senhor eu confiaria. O 20, verso 7, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, porém nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. Então, mesmo sofrendo perseguições, aflições, tribulações à nossa volta, do mundo à nossa volta, a gente não pode nos abalar, porque nós temos esse tesouro glorioso dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Por isso que ele vai dizer, não angustiados. A gente pode passar por tribulações. João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus disse, eu venci o mundo. Então você vai passar por isso, mas você tem algo dentro de você. A gente não precisa temer, a gente não precisa ficar angustiado, porque este algo que nós temos dentro de nós, este poderoso Evangelho, nos faz permanecer firmes na presença do nosso Deus Todo-Glorioso, e é com Ele que nós devemos ir até o final de todas as coisas. Nós não vamos ser, ou ficar, ou permanecer angustiados diante das tribulações. Dias difíceis virão, o mundo ainda vai piorar, Independente do governante que você coloque lá, vai piorar. As coisas é daqui para pior. E isso não é profecia, não é nada, é só o que a Bíblia diz. E Jesus ainda diz para nós que é o princípio de dores. Mas por isso que nós precisamos estar cada vez mais firmes nesse evangelho da graça de Cristo. Ele continua dizendo no versículo 8, perplexos, mas não desanimados, concluindo o versículo de número 8. A perplexidade, ela dá a ideia de algo que a gente não sabe explicar, de algo que não tem saída, é a perplexidade. Nós podemos ficar perplexos, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, Acontece uma coisa que é muito boa, você só fica de queixo caído e não tem explicação para aquilo. E quando acontece uma coisa muito ruim, que você também não tem explicação para aquilo, você não sabe para onde ir, você se encontra sem saída, você fica perplexo com aquela situação. E a ideia do apóstolo Paulo aqui é justamente para algo, uma conotação muito ruim. Você vai ficar perplexo. As coisas que acontecerão vai nos causar perplexidades. Mas mesmo quando nós não tivermos explicações, mesmo quando nós não encontrarmos uma saída humanamente falando, nós não vamos desanimar, porque desanimar e desistir é a saída mais fácil. Às vezes a única saída que pessoas encontram é desistir, é desanimar diante de algo que nos deixa perplexos. Tem situações que a gente passa por ela. Eu acho que se abrisse oportunidade para cada um dos irmãos compartilhar, já passaram situações difíceis, situações adversas, que a gente não encontra explicação. E às vezes a gente questiona Deus, por que de tudo isso, ou para que de tudo isso. A gente não sabe de onde veio, não sabe o que fazer, a gente não sabe, mas o Evangelho
que nós possuímos dentro de nós não nos deixa ficar desanimado diante dessa adversidade, diante desse problema, diante desta luta que nós estamos enfrentando. A gente não fica desanimado, e a ideia da palavra desanimado aí é também desespero. O cristão, ele não entra em desespero diante de situações em que ele se encontra perplexo, em situações em que ele não sabe o que fazer, em situações que ele fica sem saída, porque esse tesouro que brilha dentro de nós, ele nos mantém firmes. Ele fala: não desanima não, Deus está conosco, Ele está nos ajudando, Ele está conosco a cada dia. A maior promessa para mim da Bíblia, para os nossos tempos, foi a promessa que Jesus deixou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos desampara, Ele não nos deixa. Então a gente não precisa ficar desanimado, a gente não precisa ficar naquela situação, num desânimo permanente. Irmãos, os desigrejados têm crescido de forma muito estarrecedora no mundo, e principalmente no nosso país. As pessoas se encontram desanimadas às vezes por qualquer situações, e parece que não tem nada dentro de si que possa permanecer ou manter firme essa pessoa. Aí tem que fazer uma visita, a gente tem que correr atrás, aí você tem que ter todo um cuidado com aquela pessoa para que ela possa se manter firme. O cristão que tem o evangelho dentro de si, ele pode passar por essas situações, mas ele não vai desanimar. Ele desanima de tudo no mundo, mas não tem como desanimar de Jesus, irmãos. Não tem como desanimar do evangelho, não tem como desanimar da palavra, não tem como desanimar da igreja. A gente pode vir para a igreja às vezes perplexo, a gente pode vir para a igreja atribulado, mas aqui a gente encontra o nosso refúgio, a gente encontra a palavra de Deus. Esse tesouro, quando nós ouvimos aqui a pregação que está dentro de nós, ele brilha mais forte dentro de nós, e quando acaba o culto aqui fisicamente, a gente sai daqui mais fortalecido, mais esperançosos, mais animados. Então aquele que entrou desanimado, ele sai animado, porque esse evangelho dá força, ele dá vigor, ele levanta o que está caído, ele prospera, ele dá força, ele dá alegria. É um privilégio poder servir a Deus por conta desse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente se encontrar sem saída, mesmo quando não tivermos explicações, a gente precisa ter paz e confiança no nosso Deus Todo-Poderoso, nesse evangelho glorioso dentro de nós. Para a gente concluir, versículo de número 9, ele diz: perseguidos, mas não desamparados. Versículo 9, somos perseguidos, porém não abandonados ou desanimados. A palavra perseguidos aí, ela traz a ideia de perseguir e caçar como um animal mesmo. É um predador atrás da sua presa, é um caçador atrás da sua caça, e é uma caça que ele não desiste dela, ele persegue até que ele possa conseguir. Então a perseguição, ela acontece na vida da igreja cristã, mas essa ideia também da palavra que ele diz, né? Perseguidos, porém não abandonados, não desamparados. A palavra desamparados aí também, ela nos conforta, porque ela significa desertado ou abandonado, ou abandonar alguém em dificuldades. Então, se ao mesmo tempo nós somos perseguidos como uma caça, nós temos um que nos guarda, que não nos abandona e que não nos desampara. Ele está conosco. Ele está nos ajudando, Ele está conosco em todos os momentos das nossas vidas, como um fugitivo caçado por seus adversários, mas contudo, na última hora Deus dá o livramento para nós, Deus nos ajuda. Situações, lembra do perplexos? Quando a gente se encontra sem explicações para aquela situação, na hora Deus vem com escape, Deus vem com a bênção, Deus vem com a providência, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos abençoa. Nós somos já abençoados por esse Deus. Então nós não somos desertados por Deus, nós não somos abandonados em dificuldades. Mesmo nas dificuldades, nós precisamos ter a certeza que temos esse Deus conosco,
que não nos desampara, que está conosco 24 horas por dia, em todos os momentos das nossas vidas. Ele não nos desampara, Ele nos ajuda, Ele está ao nosso lado, Ele vela por nós, Ele está conosco. Nós temos o Espírito dentro de nós, nós temos esse Evangelho, nós temos Cristo intercedendo à destra do nosso Pai por nós também. Nós temos a igreja, nós temos a comunhão, mas mesmo quando nos encontrarmos fisicamente sozinhos, nós temos esse Deus ao nosso lado. Ele está lá para nos amparar, para nos ajudar, para nos dar o escape desse adversário. A gente sabe que Deus dá o livramento, a gente sabe que Deus abençoa. O apóstolo Paulo sabia o que era perseguir. Ele sabia disso, que era perseguir alguém. E ao mesmo tempo, ele sabia o que era ser perseguido. Ele sabia disso. A sua experiência de vida deu a ele isso. Ele sabia o que era perseguir e ao mesmo tempo sabia o que é ser perseguido. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ele também sabia, ele conhecia o Deus que guarda nessas perseguições. Porque quando ele perseguia a igreja, Deus guardava a igreja. E quando ele era perseguido também por causa do Evangelho, Deus o guardou em muitas situações. E não é diferente comigo e com você, não é diferente com a igreja de Cristo hoje. Ele diz: somos perseguidos, porém não desanimados, ou porém não abandonados, porém não desamparados. Deus não nos desampara. Nós temos um Deus do céu que se preocupa conosco, que nos guarda, que nos livra, que tem um relacionamento pessoal conosco em todos os momentos das nossas vidas. E por isso nós não precisamos temer as lutas, as tribulações, as perseguições, o que vier contra a igreja de Cristo, nós não precisamos temer, porque a igreja de Cristo ela é triunfante, ela é militante, ela é vitoriosa, ela é gloriosa, porque ela possui esse Evangelho glorioso, e por isso nós não precisamos temer. Venha o que vier, irmãos, pode acontecer o que for com a igreja do Senhor, nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, precisamos estar firmes neste Evangelho glorioso, precisamos estar firmes, porque o nosso teste de fé vai ser quando acontecer isso. A gente passa por muitos problemas no país que nós estamos vivendo. A gente tem problema com o marido, tem problema com a esposa, tem problema com os filhos, tem problema com emprego, tem problema com finanças, tem problema com saúde, né? Enfermidades. É isso aí, basicamente. Não vai fugir muito disso as nossas lutas. Nenhum de nós está preocupado como que vai morrer amanhã por causa desse Evangelho. Algumas pessoas aí que são presas, né? Alguns pastores, algumas pessoas que vão para a cadeia, quando você vai ver, estou sendo perseguido por conta do Evangelho. Não é por conta do Evangelho, é porque fez o que não devia mesmo. Você vai ver a raiz daquele problema, é porque realmente ela fez o que não devia e está lá presa, não por conta do Evangelho e da pregação do Evangelho em si. Mas quando isso acontecer com a igreja, e quando isso acontecer conosco, nós não vamos temer, nós vamos permanecer inabaláveis, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos abençoa. E para isso ficar bem claro para nós, por isso que o apóstolo Paulo ele vai finalizar o versículo dizendo o seguinte: abatidos, somos abatidos, porém não destruídos. A gente pode morrer, a gente pode vir a padecer, a gente pode ser derrubado, mas ninguém consegue nos destruir. Ninguém consegue destruir aquele que tem o Evangelho de Cristo. Paulo conclui com algo importantíssimo aqui para nós, muito importante, pois a gente pode entender que às vezes a gente acabou de ver, né? Nós somos aí em tudo atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados. Então quer dizer que o texto está dizendo que não vai acontecer nada comigo, não vai acontecer nada com a igreja ou com indivíduos dessa igreja? Não, não é isso que ele diz. Por isso que ele conclui que a gente pode ser abatido, mas não seremos destruídos. Alguns podem entender que essa perseguição ela vai alcançar, não vai acontecer comigo, nada vai me afligir, não vai acontecer nada. Mas ele finaliza esse versículo dizendo justamente isso: seremos abatidos,
mas não destruídos. A palavra abatido aí significa lançado abaixo mesmo, derrubado, violentamente, e ela pode chegar até a morte. Mas a morte para o cristão, ela não é destruição. A morte para o cristão, ela é lucro. Paulo fala disso em Filipenses 1:21. Viver é Cristo, e se eu morrer eu estou no lucro. Então a morte não destrói o cristão. A morte não tem a última palavra sobre nós. E não tem nada mais glorioso do que morrer pela causa do Evangelho de nosso Senhor. Não há nada mais belo, mais glorioso do que... Não existe uma morte mais honrosa do que essa. Os nossos irmãos, nos períodos de perseguição da igreja, se orgulhavam, né? O meu filho se tornou um engenheiro, meu filho se tornou um advogado, meu filho se tornou um médico. Mas tinha alguns cristãos que se orgulhavam ainda mais, porque é orgulho para nós quando um filho da gente se forma, não é? É muito bom, isso não está errado e a gente tem que fazer isso e lutar por isso. Mas o maior orgulho do pai é quando ele se levantava e dizia: o meu filho morreu como um mártir, ele morreu pregando a palavra, ele morreu, mas não negou o Evangelho de Cristo Jesus. Ele preservou o tesouro que estava dentro dele e não envergonhou em nenhum momento a palavra de Deus. Então, mesmo diante da morte, o cristão, ele não se abala. O salmista, no Salmo 23:4, muito conhecido, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O que seria de nós, irmãos? O que seria de mim e de você? Qual seria a nossa fé? Ou como seria o estado da nossa fé se estourasse uma perseguição física, em que cristãos, na nossa atualidade, na nossa era, fossem perseguidos, presos e até mesmo mortos? O que seria da igreja brasileira? O que seria da igreja cristã? Com todo o conhecimento que nós temos, com tudo aquilo que nós possuímos, com tudo aquilo que nós vivenciamos, será que diante de uma ameaça de morte física, será que diante de uma ameaça diante da nossa família, nós o negaríamos, nós permaneceríamos fiéis? Não estou questionando a fé de ninguém, isso é uma reflexão que Deus falou primeiramente comigo, mas que a palavra também, ela vai, né, e fala também com toda a igreja de Cristo. Mas o que será de nós quando esses tempos chegarem? Será que nós estamos firmes em quê ou em quem também? Nós vamos passar por situações assim, mas nós não podemos envergonhar o Evangelho de Cristo. Permanecermos até o último minuto ou segundo da nossa vida com o Evangelho em nossos corações, porque não há privilégio maior, não há nada melhor do que servir a esse Deus Todo-Poderoso. Nós entendemos isso, por isso que nada pode destruir ou abalar aquele que carrega esse tesouro de Cristo dentro do seu coração. Que nós possamos permanecer dessa forma, firmes, inabaláveis, vivendo esse Evangelho e praticando esse Evangelho no nosso dia a dia, porque talvez nós podemos ser colocados à provas quanto a tudo isso, mas com a palavra de Deus nós não seremos abalados. Mas não é só encher a nossa mente da palavra, é encher também o nosso coração, a nossa alma, e manter isso sempre em prática dentro de nós, e nós não seremos abalados. Não tem segredo. O Evangelho, ele é simples, o Evangelho, ele é puro do jeito que o Senhor deixou para nós. O Evangelho, ele é glorioso. Se nós entendermos isso, que o segredo é somente guardá-lo, é somente vivê-lo, nós não seremos abalados, nada vai acontecer. Você tem a palavra de Deus dentro de você, você possui esse Evangelho dentro de você. Continue crendo nesta palavra, porque ela vai te manter firme no momento das adversidades. Hebreus capítulo 10, versículo 23, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos nos manter firmes guardando a confissão da esperança. O mesmo Hebreus 12, 28, ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Vamos reter esse Evangelho dentro de nós de forma inabalável. O apóstolo Paulo escreve Efésios 6,13: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo,
permaneceis inabaláveis, né? Que possamos permanecer inabaláveis diante do Senhor. Dificuldades virão, provas virão com toda a igreja de Cristo, mas mesmo diante dessas adversidades, não deixe que nada possa te abalar. A nossa fé, ela é inabalável. Que possamos fazer como aqueles 3 moços, né? Ananias, Misael e Azarias. Olha, fica tu sabendo, ó rei, que o meu Deus, o qual nós servimos, Ele pode fazer chover dentro dessa fornalha, Ele pode fazer um milagre, mas mesmo que Ele não faça nada, nós não te serviremos. Nós não nos prostraremos, porque só a Deus nós vamos dar a glória que é devida. O crente, ele não sucumbe diante de ameaça. O crente, ele não sucumbe diante de adversidades. O crente, ele não sucumbe diante de tribulações, de lutas, seja ela em qual grau for. Seja ela em qual grau for, a gente permanece firme. E quanto mais a gente passa por essas adversidades, mais forte nós saímos dela, porque o Evangelho vai brilhando cada vez mais, até que nós possamos ser perfeitos, que nós possamos brilhar como astros neste mundo. Posso fazer uma oração, pastor? Quero orar em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra foi transmitida aos nossos corações, o Senhor falou comigo através da Tua palavra. Nós não sabemos do futuro e o futuro não nos pertence, nós vivemos o hoje, Senhor. Mas sabemos pela Tua palavra que este mundo que jaz no maligno, mas também nós cremos pela mesma palavra que a Tua igreja ela é vitoriosa, Senhor. Meu Deus, eu não sei por qual motivo, se algum dos Teus filhos e filhas entraram desanimados por alguma situação que estão enfrentando, que a Tua palavra e aqui o louvor que nós louvamos ao Senhor, e com a certeza de que o Senhor recebeu o nosso louvor e falou conosco através da Tua palavra, que nós possamos sair daqui mais firmes, mais fortalecidos, para enfrentar, Senhor, amanhã, a segunda-feira que nos espera, para enfrentar essa semana que nos espera, este ano que nos espera, e nós não sabemos o que vai acontecer, Senhor, mas pela Tua palavra, não importa o que aconteça, nós vamos permanecer firmes na Tua palavra, que esse Evangelho, Senhor, ele saia das nossas mentes e entre em nossos corações também, Senhor. Ele permaneça nas nossas mentes, mas que Ele também inunde a nossa alma, inunde o nosso ser, inunde os nossos corações e que possamos permanecer inabaláveis. Continua, Senhor, abençoando e guardando a Tua igreja, Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querida igreja. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.